Bem-vindos ao vídeo, pessoal. Dois navios em dois mares diferentes estão em chamas, e tudo isso aconteceu na noite passada. Os Estados Unidos responderam a isso gastando cerca de 30 mil dólares. Agora, será que as hostilidades recomeçarão no Irã? Porque o Irã fez o que costuma fazer e usou suas forças por procuração para atacar um navio, e eles estão dizendo, um estreito por um estreito. Então, obviamente, os navios deles estão sendo fortemente repelidos. E eu disse navios para quem está acompanhando aí. E agora eles estão dizendo que vão perseguir e atacar esses navios do outro lado daquela península para tentar interromper o comércio global. Hoje é 25 de agosto, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui. Espero que vocês estejam bem onde quer que estejam assistindo. Na noite passada, o Irã disse que todo o objetivo e toda a conquista deles foi pressionar dois pontos de estrangulamento ao mesmo tempo, porque a 9 milhas de Omã, um projétil atingiu a casa de máquinas de um petroleiro, e isso parou o navio completamente. Foi informado que a tripulação está em segurança. Até agora, ninguém assumiu a responsabilidade. Quem seria? Talvez membros da Guarda Revolucionária Iraniana com drones de 20 mil dólares em uma dessas ilhas? Nós já olhamos para essas ilhas durante a transmissão ao vivo, certo? E esse é um dos problemas que o Irã vai continuar conseguindo explorar. Então, o que as Forças Armadas dos Estados Unidos fazem? Por que tão poucos navios foram atingidos nas últimas semanas? Isso se deve ao foguete APKWS de 25 mil dólares. E lembre-se, isso não é sinal de genialidade. Isso não é algo que o Irã está fazendo que mostra o quão incrível é as forças armadas deles. Não, isso mostra que eles são profissionais em guerra por procuração. E é basicamente tudo o que lhes resta. A 600 milhas acima no Mar Vermelho, um míssil balístico Houthi atingiu um petroleiro saudita, o Amazon, perto de Yanbu. Nome bem interessante. E então o F-16 foi divulgado pelo CENTCOM. Eles continuam postando isso. Vou te explicar por que isso é um dos melhores avanços, mesmo parecendo uma tecnologia simples. Pods de 7 tubos sob as asas e 5 mil foguetes de 25 mil dólares, na minha opinião, vencendo silenciosamente esta guerra contra os enxames de drones do Irã. Mais uma vez ouvimos sobre um navio atingido. O Irã está desesperado. Lançaram mísseis balísticos perto de Omã, naquela rota marítima ao sul, por onde os militares dos Estados Unidos conseguem fazer passar dezenas de navios por dia. Já li que entre 15 e 20 milhões de barris de petróleo por dia passam pelo Estreito ao Sul, o que eles detestam. Para eles, isso é um pesadelo, pois os torna irrelevantes. Então, é claro que eles vão lançar mísseis contra esses diferentes navios para tentar fechar o estreito e manter esse feudo. Então, o Irã passou o dia inteiro insistindo que não fez nada, e aí 2 vezes à meia-noite, basicamente, a assinatura perfeita do Irã. Todo mundo fica tipo, Irã, sério, sério, mas aqui está o que mais vamos discutir. No resumo global de hoje, vamos falar sobre a Rússia. Eles lançaram 150 drones e 2 mísseis contra a Ucrânia, mas a Ucrânia respondeu. As defesas aéreas ucranianas derrubaram 124 drones. Então, os dois lados atacando novamente. Outro grande depósito de petróleo na Rússia está em chamas. Vamos cobrir tudo isso na sessão de resumo global. Mas vamos começar com uma contradição, porque o Irã basicamente nos entregou uma contradição como às vezes fazem. Na manhã de segunda-feira, o presidente do parlamento do Irã, Mohammad Bakir Ghalibaf, justamente ontem postou que ninguém acredita nas bravatas americanas. E quanto às bombas dos Estados Unidos? Tenho quase certeza de que vocês acreditam nas bombas dos Estados Unidos. Tenho quase certeza de que algumas delas foram enfiadas goela abaixo no seu país. E vocês realmente não podem negar isso neste momento. Provavelmente, essa é a única coisa que ele não pode negar, certo? Mas ele afirmou que os Estados Unidos não podem restringir o comércio de ninguém. No entanto, eles podem. O bloqueio naval é uma barreira de metal restringindo isso. Ele afirmou que parceiros comerciais do Irã já avisaram Teherã que já a estão ignorando. Bem, talvez alguns por um tempo, mas isso acabará afetando o bolso deles também. Aí veremos quem ainda estará do seu lado. Você sabe, o país reagiu como um monstro de 8 cabeças lançando mísseis e drones em bairros. Acho que sua lista de amigos está bem pequena agora, Kolabov. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Ismail Baghai, afirmou que qualquer escalada tem consequências e que o Irã não está de mãos atadas. Não, podemos lançar 20 mil drones de 20 mil dólares contra petroleiros desarmados. Nossas mãos não estão atadas. Ótimo trabalho, pessoal. Mas, na noite de segunda-feira, esse projétil atingiu a casa de máquinas de um petroleiro a 9 milhas náuticas a nordeste de Esh-Shisha, no lado de Omã do Estreito de Hormuz. Analisamos isso na verificação das imagens. Há uma grande área ali onde Omã poderia realmente ter uma base naval se eles realmente se importassem com a segurança do Estreito de Hormuz, certo? Ou quem sabe?
Talvez os militares dos Estados Unidos devessem simplesmente colocar um pequeno posto avançado, só um posto avançado bacana para mostrar o dedo do meio para os barcos de ataque rápido da Guarda Revolucionária Islâmica. Mas a Reino Unido MTO, a Organização de Comércio Marítimo do Reino Unido, para vocês que gostam de siglas, vou tentar trazer mais uma, não se preocupem, registrou o incidente e depois publicou. Eles informaram que a casa de máquinas foi atingida, o navio ficou incapacitado, a tripulação está segura, o impacto ambiental é desconhecido e as autoridades investigam. Ninguém foi responsabilizado. Quem gostaria de atingir navios na parte sul do Estreito de Hormuz? Esse é um grande mistério. Que surpresa, né? Quem será que poderia ser? Mas então, horas antes disso, no extremo oposto da região, os rebeldes Houthis afirmaram que atingiram aquele petroleiro saudita, o Amzam. E aqui está o detalhe que quase ninguém vai comentar e por isso temos essas conversas. Esse navio não foi atingido em Bab al-Mandab. Ele foi atingido a 64 milhas náuticas a oeste de Yanbu, o porto de petróleo do norte da Arábia Saudita. Então é um pouco diferente porque sabemos que eles atingiram aqueles navios no Bab al-Mandab. Esse estreito foi atacado várias vezes pelos rebeldes Houthis nos últimos meses. Mas agora, 600 milhas ao norte do território Houthi foi atingido. Então isso é um novo desdobramento sobre o que o Irã está mandando seus grupos proxy fazerem? O Reino Unido MTO e a empresa de segurança Ambre relataram o caso. A Marinha do Egito agiu para resgatar, mostrando o envolvimento impressionante do país. A embarcação navegava sem transmitir sinal algum desde 8 de agosto. Isso também é algo interessante que está ocorrendo. Isso não é exatamente um ataque em ponto de estrangulamento. Isso é um grupo proxy tentando mostrar que pode percorrer toda a extensão do Mar Vermelho para alcançar o terminal de exportação do norte da Arábia Saudita. Então, basicamente, eles estão tentando mostrar para a Arábia Saudita que podem atingir onde dói mais, nas receitas de petróleo deles. É um problema diferente, mas quem sabe? Isso pode ser visto como um problema ainda maior com os Houthis, realmente chegando lá perto daquele terminal de exportação de petróleo. Mas, do lado americano, porque o CENTCOM publica seu próprio registro, e tenho quase certeza de que quem administra a conta X do CENTCOM adora mostrar o dedo do meio para o IRGC. 71 navios comerciais foram redirecionados, 3 ficaram incapacitados, 2 abordados para verificação e mais de 40 navios de ajuda humanitária passaram direto com o porta-aviões. George H.W. Bush agora está em posição, então neste momento, no dia 12 de agosto eram 59, no dia 19, 65, ontem 71, então o número só continua aumentando. Esse bloqueio não está enfraquecendo, ele só está ficando mais forte, e o Irã continua tentando enviar seus navios, mas a situação só está se agravando. Há uma média melhor do que um navio por dia, mais de um navio por dia está sendo impedido de sair do Irã. E lembre-se, 500 milhões de dólares por dia é o motivo pelo qual eles estão tentando passar esses navios. É por isso que eles continuam tentando, certo? É como se eles pensassem, bem, continuam nos impedindo, mas não temos outra opção, então vamos continuar tentando. Mas os dados de transporte marítimo contaram uma história diferente sobre o Irã na mesma semana. A Kepler registrou um aumento nas travessias de Hormuz, subindo para 121. Neste ponto, fica claro que os navios autorizados pela Marinha dos Estados Unidos passam, e os não autorizados não passam. A questão está em destaque porque a orientação ao derrubar drones é essencial. Armas de energia dirigida também são importantes. Alguns desses navios podem receber armas avançadas de energia dirigida e sou fã de levar essas armas de energia dirigida para o ar. Mas antes de realmente colocarmos as armas de energia dirigida lá em cima, esses F-16 e as diferentes armas que eles estão carregando, eles ainda estão levando AMRAAMs. Eles ainda estão levando AIM-9Xs. Também há mísseis HARM que podem ser vistos nos F-16. Eles também podem ser vistos nos F-18. Mas o sistema AGR-20 APKWS, esse é realmente um dos melhores sistemas quando se trata de conseguir derrubar e destruir esses enxames de drones. O APKWS não é necessariamente apenas um míssil, é uma seção de orientação a laser acoplada a um módulo de foguete. Isso só soa legal de dizer. Módulo de foguete com um raio laser. Foguete de 70 mm, os Estados Unidos os estocaram em armazéns. E esse é o truque. Não é preciso criar uma arma nova, basta pegar a opção mais barata do estoque e dar olhos a ela. A BAE Systems está em produção em larga escala disso há mais de 12 anos. Em fevereiro passado, eles entregaram a de número 100 mil.
É impressionante quantos foguetes estão sendo produzidos. E no ano passado, a Marinha colocou isso em um ciclo orçamentário de 5 anos, com até 55 mil kits adicionais até 2031. A história de origem disso é realmente interessante. O kit de orientação foi criado para o Afeganistão, pois os comandantes precisavam atingir uma caminhonete sem destruir todo o quarteirão, certo? Minimizar danos colaterais ou CDE. 20 anos depois, o mesmo número de peças serve como resposta para um drone de ataque unidirecional indo em direção a esses petroleiros. E há um motivo pelo qual tão poucos desses petroleiros estão sendo atingidos agora. Não é como se o Irã de repente tivesse se tornado um agente razoável. Não, eles vão simplesmente ficar lá e fazer o que sempre fazem. Então os militares dos Estados Unidos ficam tipo, bom, quer dizer, a administração fica tipo, tudo bem, a gente não precisa necessariamente ficar esperando para ver suas besteiras acontecerem, ver sua manipulação acontecer. Podemos deixar essas aeronaves carregadas de foguetes lá em cima fazendo cobertura aérea e reduzir danos causados pelos drones Shahed. Porque lembre-se, a Força Aérea pode equipar isso em um A-10, F-15 e F-16 exatamente para esse tipo de missão. Além disso, mais 145 milhões serão investidos em uma versão de modo duplo, com buscador infravermelho, permitindo atingir um grupo inteiro de uma vez e travar o alvo com esse sistema. Também há modos de disparar e esquecer com esses mísseis. Ele trava o alvo ao detectar o laser da sua aeronave ou de um companheiro, então basta disparar, pois ao ver o laser, trava o alvo e assume a guiagem. Mas, neste momento, um Sidewinder custa cerca de 450 mil e o MRAM custa mais de 1 milhão. 7 foguetes cabem em um pod e cada um custa cerca de 25 mil dólares. Adoro ver eficiência nessas forças armadas. Faz sentido. Atualmente, esses pilotos de caça reabastecem no avião-tanque e depois partem para enfrentar um enxame de drones. Uma das coisas em que eu pensaria como líder de formação seria, ok, como eu divido o céu? Bem, se você só tem cerca de 7 AMRAAMs cada, vai ser muito menos céu que você consegue cobrir. Mas se todos carregam cerca de 21 desses foguetes, vocês realmente têm muitas opções como pilotos de caça. Então é como se quando esses foguetes APKWS entram em ação, eles dizem, eu vou acabar com tudo. Eles basicamente se tornam a versão foguete do John Wick. Muitos ainda perguntam se voltei, e eu realmente não tinha resposta. Mas agora, eu acho que eu voltei. Ele aparece nos destaques globais. Então, durante a noite até esta manhã, em um bunker nos arredores de Kiev, um controlador de defesa aérea observou 150 alvos entrando na Ucrânia de uma só vez. A Rússia lançou 150 drones, Shahed, Gerber e Poria de isca a partir de Oriol, Primorasko, e eles os dispararam em direção a Kiev. Por volta das 9, no horário de Kiev, as defesas aéreas ucranianas haviam abatido ou bloqueado 124 drones, cerca de 83% deles. Infelizmente, houve impactos em 17 locais e há relatos de vítimas. Então, neste momento, obviamente, a Ucrânia precisa de mais mísseis interceptadores. O estoque diminuiu, certo? Vários desses interceptadores foram usados no Irã e agora vemos aumento na produção. Então, à medida que essa produção aumenta, se a Ucrânia realmente conseguir fabricar os seus próprios, provavelmente muito menos desses mísseis vão conseguir passar. Estamos na 40ª sessão de análise estratégica de xadrez, pessoal, porque o Irã só quer a reabertura do estreito conforme seus próprios termos, certo? O que o Irã realmente precisa é um pouco mais simples do que isso. Ele precisa que custe mais para a América do que para o Irã. É isso que ele quer fazer. Ele quer tornar isso mais doloroso para a economia global do que para eles mesmos. E é isso que eles acham que realmente vai vencer a guerra. Lembre-se, o dia D econômico foi anunciado contra o Irã. Logo depois, eles responderam, vamos fazer nosso próprio dia D econômico. Será muito difícil para você, América. Então, de novo, eles têm aquela força de IA. Eles têm as forças por procuração. Eles têm os vídeos de IA. Basicamente, é só isso que eles têm. Mas o que eles precisam fazer é tornar isso mais doloroso para os Estados Unidos do que para eles, o que tem uma chance mínima de acontecer, porque eles estão perdendo 500 milhões de dólares por dia. Os Estados Unidos estão liberando as reservas estratégicas de petróleo. Então, neste momento, o que eu vejo acontecendo é que o Irã vai continuar ficando cada vez mais fraco, mas a retórica deles provavelmente vai continuar ficando cada vez mais alta e mais intensa. Lembre-se, ninguém quer ficar perto da pessoa mais barulhenta. Ela está tentando provar algo compensando por alguma coisa. Neste momento, todos os mulás do Irã poderiam estar dirigindo caminhões com pneus gigantes, pois estão compensando algo pequeno. Porque toda a teoria do Irã exige que os Estados Unidos fiquem sem alguma coisa, certo? Interceptadores de mísseis balísticos, foguetes APKWS. Mas agora, com 100 mil desses foguetes encomendados, os Estados Unidos não vão ficar sem esses foguetes APKWS.
Mais interceptadores estão sendo construídos, mas parece que o Irã está mesmo determinado e obstinado a voltar para esse conflito. O que vocês acham? O que vocês acham que veremos nas próximas 2 semanas? Me contem nos comentários abaixo. O que acha da eficiência do foguete APKWS? Acredita que ele deve evoluir e permanecer por décadas nas Forças Armadas dos Estados Unidos? Compartilhe sua opinião nos comentários. Siga-me no X e no Instagram, posto quase todos os dias. Acesse maxafterburnerenergy.com e inscreva-se na nossa lista de e-mails. Obrigado por assistirem, aqui é o Max Afterburner. Encerrando por aqui.